Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos com mais um episódio do Palavraiada, diretamente dos estúdios do Unifia, gentilmente cedido pelo nosso querido professor Fábio. Eu sou Edgar Jorge, estou aqui com meu companheiro de aventuras. Eu sou Fernando Pagan. Olá, Edgar. Olá, boa noite, Fernando. E quem é que a gente está trazendo dia. aqui? Quem são essas moças, essas beldades aqui que estão conosco? Sejam bem-vindas. Hoje nós temos aqui duas pessoas especiais, Sharazade El Sharon e a Rafaela Pavan. Sejam bem-vindos ao podcast Palavraiada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. É um privilégio muito grande estar podendo vir aqui expor, esclarecer e contar um pouco da nossa história. Sim, com Maravilha. certeza. Já vamos começar então conhecendo um pouco da história? Claro. Então, Shara, conte-nos um pouco então sobre você. Sobre... As origens. Sim, sobre a dança? Não, a princípio de onde você nasceu, tá onde bom. você estudou, Sim. para depois nós chegarmos à parte profissional, pode ser? Claro, pode sim. Bom, eu sou natural de Amparo, né? Eu tenho 46 anos, daqui uma semana faço 47. E o para... Ah, não. Não, dá azar antes. Mas a gente recebe presente. Eu acho que uma caneca com meu nome seria de bom grado. Então, eu sou natural de Amparo, tenho uma profissão, de CLT, eu trabalho com vendas, eu sou vendedora, eu trabalho desde 1994 e a dança, que depois foi entrando, e depois virou uma segunda profissão, eu sou formada em contabilidade e é isso. Ok. Rafa, eu vou falar Rafa também, porque eu sempre falei Rafa. Rafa, então, conte-nos um pouco então sobre você também. Bom, eu tenho 26 anos, sou daqui de Amparo mesmo. É quase a mesma idade, você viu, né? Muito próximo. Exato. Nasci Até em pensei que Campinas. fosse irmã gêmeas. Então, Você idêntico, viu, muito parecidas. idêntico, Mas eu nasci em Campinas, mas sou daqui de Amparo mesmo, vivi minha vida toda aqui. Fui para Bauru fazer faculdade, sou formada em engenharia civil, tenho MBA em engenharia de produção também. E desde pequena eu também sempre dancei, sempre fiz aulas de dança. E aí, agora, atualmente, tenho meu estúdio de polidense e trabalho com isso. Deixe-me aproveitar, tem algum caso interessante envolvendo a faculdade durante a época da pandemia? Durante a época da pandemia? Não? Pior que não. Na época da pandemia a gente teve um Algum período... perrengue? Perrengue. Então, a gente ficou muito tempo parado. E aí, depois quando voltou muito, tudo junto, assim. Mas no fim não teve perrengue. Foi até mais fácil a faculdade durante a pandemia do que presencialmente. Então... Facilitou. Facilitou, exatamente. Agora, você já trabalhou com contabilidade, Sharazade? Não, eu não trabalhei. Também, assim, gente, não especifiquei bem. Eu não fiz, eu fiz técnico em contabilidade, tá? Porque eu vou falar assim, da minha época, porque não é da época da minha irmã, né? Na minha época, e quem é de Amparo vai se lembrar que antes a gente tinha o colegial, ou a gente ia fazer o liceu, que eram contabilidade, eletrotécnica, mecânica, e a gente fazia o colegial junto. Então eu sou técnica em contabilidade, mas eu fui fazer por falta de opção, porque eu sempre odiei matemática. Ah, você não era muito a tua praia. Não, então assim, eu fui, porque era um curso interessante, mas eu nunca exerci, porque eu realmente não gosto. O meu negócio é sempre trabalhar com o público. Eu trabalho com vendas desde sempre, desde quando eu comecei a trabalhar na minha vida, eu trabalho com vendas e com público em geral. Tudo que eu fiz na minha vida foi com público. O que é que você vende? Hoje em dia, aliás, há 20 anos que eu estou no mesmo emprego, eu sou vendedora de material elétrico, trabalho numa loja. Pode falar o nome da loja? Lógico. Ó, patrão, ó.
Um aumento. Um aumento, por favor. Eletrocenter Materiais Elétricos. Legal, bacana. E você, Alice? exerceu Então, a engenharia? por pouquíssimo tempo, porque durante a faculdade eu percebi que eu não gostava da engenharia civil e eu queria mudar para engenharia de produção. E aí, nesse processo que eu queria mudar, veio a pandemia, aí eu achei melhor não mudar e só finalizar. Só que aí nisso, eu estagiei por um breve período na parte de engenharia civil e depois eu comecei a estagiar só na parte de engenharia de produção. Aí eu comecei a trabalhar com isso, fiz um MBA também dentro dessa parte para me especializar. Então, eu tava seguindo ali, né, esse caminho. Só que no meio desse processo, eu também comecei a trabalhar com a dança, com o polidense. Porque desde pequena, né, eu sempre fiz aula de dança, desde 4 anos de idade. Quando eu fui pra faculdade, ficou mais difícil eu fazer essas aulas. E aí eu descobri uma moça que dava aula de polidense a 2 quadras da minha casa. Falei, vou fazer. Nunca tinha pensado nisso, decidi ir lá e fazer a aula. Me apaixonei pelas aulas, inclusive levei várias amigas minhas para fazer essas aulas comigo. E era muito engraçado, porque eu saía da aula de poli e eu falava para as minhas amigas, gente, vou largar a faculdade e virar polidancer. E no fim realmente aconteceu. Mas nisso eu estava trabalhando, né, com a parte de engenharia, quando eu voltei para Amparo, e aí eu não larguei o poli, eu comprei uma barra, continuei fazendo aulas e tudo mais. E aí durante esse processo, fazendo outras aulas de dança, inclusive no ponto da dança, a Kátia chegou pra mim e perguntou até mesmo, né, se eu tinha interesse em dar aulas de polidense, porque ela descobriu que eu fazia. E aí nisso que foi, eu fui indo atrás, né, de estudar mais sobre o polidense, fazer uma capacitação e comecei a dar as aulas. E aí nisso comecei a dar as aulas lá e aí decidi em um certo momento largar totalmente a engenharia e focar só na dança. Foi aí que eu abri meu estúdio. Perfeito. E a Charazade, como é que a Charazade começou a sua vida como dançarina de dança do ventre? Sim. Depois a gente vai querer explorar um pouco da história dessas danças, de como elas surgiram, de como, né? Por enquanto, vamos falar de vocês, de como você começou a sua atividade. Sim. Bom, a minha história ela foi um pouco diferente da Rafa, porque assim, né, apesar de a gente ter pouca diferença de idade, né, como eu já falei, né, assim, eu vivi numa época em que, assim, cidade do interior tinha o quê? Tinha 2 escolas de dança, né, 2 academias de dança, e não eram coisas acessíveis. Hoje nós temos muitos projetos, tem a Escola das Artes, tem vários projetos assim para as crianças fazerem aulas de forma gratuita. Na minha época isso não era uma coisa assim de fácil acesso. Então, minha mãe e meu pai não tinham condições de pagar aulas para mim, né? E eu tinha muita vontade de fazer balé. Só que daí, o que aconteceu? Eu também venho de uma geração que hoje, graças a Deus, isso mudou, mas de que balé era uma coisa que se começava muito cedo e que depois de uma certa idade você não podia mais fazer aula de balé. Não existia bailarino de 20 anos. Aí eu fui trabalhar, comecei a ganhar o meu dinheiro. Quando eu tinha 22 anos, começou a novela do Clone, né, que eu acho que a maioria das pessoas que começaram... Na verdade, gente, o Clone, apesar de ser uma coisa bem fantasiosa em relação à dança real, foi algo que abriu as portas para a dança do ventre, porque até então era algo muito desconhecido aqui no Brasil, não era uma modalidade comum, né? E aí também na Ponto da Dança abriu uma turma de dança do ventre. E eu vi no jornal, fui fazer. Desde o primeiro dia que eu fui fazer aula, eu já tinha certeza que eu queria ser professora de dança do ventre. E nisso já se passaram praticamente 23 anos. E nesse período, claro, passei por muitas professoras, fui fazer capacitação em São Paulo e dei aula em muitas escolas aqui de Amparo, da região, já dei aula em Pedreira, Jaguariúna.
E hoje, finalmente, também eu dou aula, tenho a honra de dar aula no Alegra Polistúdio, da Rafa, mas eu também senti a necessidade de ter um espaço meu. Eu cheguei a abrir um estúdio mesmo, só que daí entrou a pandemia. Com a pandemia, eu montei um home studio, em que eu dava aulas particulares, né? Porque não podia mais juntar turma. E assim eu estou até hoje com esse home, né? E foi dessa forma. Vocês já querem falar do estúdio, fazer uma propaganda aqui, já Podemos, deixar sim. para o público? O Alegra Polistúdio, ele oferece diversas aulas, tanto de polidense quanto de flexibilidade, dança do ventre e estilete. Essas duas últimas é com a Chara. Depois eu vou falar um pouquinho de estileto também. Isso, aí depois você explica o estileto para Isso. o público. E aí vocês estão todos convidados a vir fazer uma aula experimental, gratuita. Todo mundo que assistiu a live está convidado. E é para todas as idades, todas as nossas turmas são multiníveis. Então pode vir sem medo, sem preocupação, não tem pré-requisito de idade, gênero, nem nada disso. Bom, como eu tenho essas aulas também lá no Alegra, eu vou aproveitar o merchan. Venham fazer aula no Alegra. Já aproveita, faz aula de poliflexibilidade, faz dança do ventre, faz estileta, porque daí o combo também tem desconto. Exatamente, quanto mais aulas, mais desconto. Então vamos lá, comente um pouquinho sobre estileto então já. Tá. O estileto, gente, é algo que eu acho que todo mundo que gosta de dança já sonhou em alguma vez estar dentro de um videoclipe, de um show de palco, estilo Madonna, estilo Britney Spears. Então, o estileto, ele é uma modalidade meio recente, apesar desse tipo de atividade já existir há muito tempo, né? Décadas de 80, 90, que começaram os videoclipes com dança, né? Michael Jackson. Mas aí, assim, até ser regulamentado mesmo como uma dança, como uma modalidade, né? Ela demorou um pouco. Mas o estileto, o nome estileto, ele se dá ao formato de um sapato, que é o estileto. É um sapato que tem esse nome. E essa dança é uma dança de salto. A gente dança com salto alto, que mistura movimentos de jazz, movimentos assim de algumas danças até de hip hop, danças urbanas, até um pouco de balé, né? Entra de tudo um pouco, então ele é meio que um conceito de dança também, adaptado assim para músicas modernas, geralmente músicas mais com essa pegada às vezes um pouco sensual, um pouco mais assim... Beyoncé, Britney Spears, enfim, tem várias referências aí que a gente poderia estar aqui, né? Mas é uma modalidade bem legal, bem democrática também, né? Eu acho que a dança, gente, graças a Deus, hoje em dia a gente também desmistificou essa questão de que você tem que ter um corpo X, Y, uma idade e tal, para fazer as coisas e realizar os sonhos, né? Vamos explorar essa questão do corpo, né? Quando a gente fala, principalmente na pole dance, você tem aquela barra, né? Como é que ela chama? Chama pole dance, é uma barra. É uma barra, né? É um pole. É um né? pole. E aquilo exige bastante força de quem pratica e tal. Você falou que não há pré-requisito para se praticar, sim. Mas como é que é? Todas as pessoas chegam a fazer os mesmos movimentos, independente do corpo que tenham? Como é que... Então, a gente respeita muito o tempo de cada pessoa. Então, tudo que você vai precisar para uma aula de pole, você vai desenvolver durante as aulas. E aí, tudo é um processo. Então, a gente não vai começar virando de ponta cabeça de primeira. Então, a gente vai começar com um movimento simples e a gente tem toda uma preparação do corpo, todo um fortalecimento. Você vai ganhando força, vai ganhando confiança. Então, todo mundo consegue sim, mas cada um dentro do seu tempo. Eu tenho, por exemplo, alunas que chegam numa primeira aula e já escalam a barra até o teto. Eu tenho alunas que demoram 3 meses para escalar a barra até o teto. Tem alunas 6 meses, mas todo mundo consegue. Mas isso é algo que a gente sempre foca.
que a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa. Então, cada um vai fazer dentro do seu nível. E todo mundo consegue, independente do corpo que tem, da trajetória que tem, porque assim, todo mundo tem um background ali. Tem gente que vem da academia, tem gente que vem da dança, tem gente que é totalmente sedentário. E aí, cada um vai ter o seu tempo de aprendizado. Então, não tem essa afobação de querer fazer tudo ali de primeira. A gente né? até tem, viu? A gente até quer, mas a afobação. gente aprende que não é assim. A gente vê que tipo, é realmente muito treino. Um atrás E ela do tem outro. essa carinha, mas é militar o treinamento, viu? Ela exige A bastante. primeira vez que eu fui fazer a aula dela, no dia seguinte eu falei assim, parecia que eu tinha tomado um pau de ladrão. Eu falei, gente, que é isso? Não é possível um trem Todo desse. mundo. As pessoas falam, nossa, eu vou Misericórdia. pra academia, eu não sinto tanta dor igual quando foi que eu fiz a aula de pole. É. Porque às vezes você vai pra uma academia, você vai fazer o exercício, mas você não vai até seu máximo, você vai na zona de conforto. No pole não, você quer fazer aquele movimento, então você dá a vida pra ele. É porque é o desafio, né? É o desafio, desafio. exatamente. É. Agora, a dança do ventre, ela é mais ou menos por aí também, essa pegada, as pessoas conseguem participar de uma maneira bem adequada dos passos da dança. Eu acho que parte do princípio do que a Rafa falou, eu acho que todas as modalidades, pelo menos teriam que ser dessa forma, né? É sempre respeitando o limite, o histórico, porque a dança do ventre, apesar que é uma pegada bem diferente, a dança do ventre é exatamente assim, o oposto. A gente é uma dança que é de baixo impacto, tá? Não tem saltos, não tem nenhum movimento, mas é uma consciência corporal muito diferente do que nós, né, ocidentais, estamos acostumados. Então também tem essa questão do tempo, essa questão do limite, mas é uma dança que ela prioriza que dentro da sua pele, dentro da sua idade, dentro do seu corpo, você se sinta confortável, confiante, né? É uma dança muito feminina, então é uma dança assim para explorar realmente essa parte feminina de uma forma natural, né? E que as pessoas se sintam confortáveis nisso. Eu te Sim. passo a bola já. Tranquilo. Eu gostei dessa questão da consciência corporal. Sim. Porque quando a gente vê os movimentos da dança do ventre, a dançarina ela faz o movimento que ela quer na parte do corpo que ela quer, né? E isso torna... É porque assim, ó, uma coisa que nós ocidentais, os brasileiros principalmente, a nossa dança, ela tá muito nos pés. Por mais que a gente fale de samba, que tem o quadril, mas se você reparar, é tudo marcado nos pés. Você vai fazer uma dança de salão, é no pé, o balé é no pé, tudo é no pé. E aí... É o samba no pé. Né? Samba no pé, exatamente. E a dança do ventre, o que diferencia principalmente é que tudo parte do quadril. Então o quadril ele sempre vai antes do pé. Então é difícil essa consciência. Tipo, e é tudo muito visceral, é muito de dentro, né? E muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Tem mulheres, por exemplo, que tem essa parte aqui do baixo ventre, algumas fazem cesárea ou algum outro tipo ou às vezes tem aquela barriguinha, a pessoa nem olha para aquela parte dela, é como se aquela parte não existisse, sabe? E é dali que surgem os movimentos, então a gente faz um trabalho de consciência corporal dessa região principalmente, né, que tá adormecida. Bacana. O primeiro comentário, né? Tudo bem que a diferença de idade aqui é mínima entre nós e a claro, Rafa, mas nós estudamos juntos no liceu fazendo o mesmo técnico em contabilidade, mas não na mesma sala. Não, mas na mesma tá bom? sala, isso que eu ia falar, que eu me lembraria. Então vocês são contemporâneos. Nós somos sim. contemporâneos, tá? Que bacana, bacana. Bom, vou começar com a Rafa e depois eu passo para a Chara, tá? Você falou escalar, tudo bem? Sim. Quando eu penso em escalar, eu penso em uma roupa própria. Existe uma roupa própria para a dança. Gostaria que você falasse a respeito dessa roupa própria.
E assim, já emendando, quando você também falou, né, que estão todos convidados para ir para o estúdio, independente do gênero. Então isso também é importante, porque existe um estereótipo aí em relação de que seria apenas uma dança mais voltada para as mulheres. Embora depois você também comentou que tem toda uma questão da dança do ventre, né? Uma questão mais feminina. Depois eu quero que também você comente sobre isso. E aí também, como vocês falaram já de movimentos, você falou a respeito, né, da flexibilidade e tudo mais. Então, os benefícios, porque não é só a dança, a arte, o entretenimento, mas os benefícios em relação à questão da saúde. Se for muito complexo, eu repito depois em partes. Eu vou respondendo também por partes. Se eu esqueci de algo, você me fala. Tá bom. Mas em relação à roupa, normalmente o polidense, como a base do polidense vem das strippers, então a gente já vem com uma roupa menor por a gente ter essa base. Porém, por que a gente também usa até hoje essa roupa menor? Porque a gente precisa do atrito da pele com a barra. Então, se você tá com uma roupa, você vai escorregar. Você não vai conseguir se prender, não vai conseguir fazer as travas. Então, por isso que a gente fala, quanto menos roupa, melhor, porque a gente consegue ter mais travas. Mas não necessariamente, você pode usar só um shorts e um top e você já consegue fazer os movimentos. Não precisa ser tão curto. Aí é critério, gostos de cada um. A gente fala que a pessoa chega no estúdio ali com shorts, um top, e quando vê tá de biquíni lá. Então, é mais em relação a isso. A gente precisa desse atrito da nossa pele com a barra, né? E a questão do gênero. Isso, a questão do gênero. O polidense, normalmente, né, o que a gente mais vê por aí são mulheres que fazem, mas a gente também tem muitos homens que também fazem o polidense. Então, E arrasam, inclusive. E arrasam. Nossa Senhora. Porque é a força, né? Haja força. É. Então, assim, a gente tem categorias também em competições só de homens. Então, eles também estão ali competindo. O pole, ele é muito grande, né? Tanto em relação a gênero quanto em relação à idade. Porque a gente tem um campeonato de polidense, né? Que não necessariamente um campeonato, né? Mas a gente tem o poliesporte como algo grande que engloba desde crianças até idosos. Que é separado, assim, pela idade de cada um e de gênero. Então, todo mundo consegue fazer. E dentro desse poliesporte, a gente trabalha só movimentos em cima da barra. Então, é uma ginástica artística, só que na barra. Então, assim, nesses campeonatos, você não pode mostrar o colo do peito, você não pode aparecer nem a polpa da bunda, senão você é desclassificado, porque ele é voltado só para o esporte. Então, a gente tem também toda essa vertente para que todo mundo se sinta também incluído. Deixa eu aproveitar que você falou do esporte, só para... É verdade que o pole está sendo cogitado para o esporte olímpico? Sim, uma das coisas que impede ele de ser esporte olímpico é pela quantidade de homens que praticam. Falta uma quantidade um pouco maior de homens para conseguir também virar um esporte olímpico, porque tem, eu não vou lembrar, um número exato de mulheres e homens que praticam para poder ser considerado um esporte olímpico. E o Brasil, ele é uma potência em aéreos, tanto polidense quanto em relação, o polidense, né, poliesporte, quanto a parte de tecido, lira. A última competição que teve, acho que foi na Argentina, o Brasil saiu com 14 medalhas. É assim, muito, muito grande. E também de todas as idades. E aí, assim, a gente tem esse poliesporte, mas a gente também tem o polissensual. Dentro do polissensual, a gente tem campeonatos com homens também participando, com pessoas de mais idade também participando. Então, assim, dá para todo mundo fazer, porque você pode escolher qual vertente você quer fazer. Você não precisa necessariamente sensualizar, você pode só fazer por um esporte. Então, é muito amplo. E agora eu vou... Viu? Você pode me interromper, tá? Porque é interessante a pergunta, porque eu não tinha ideia, por exemplo, que já tinham cogitado isso. Você sabe que eu interrompo mesmo. Não, mas pode interromper, porque eu vou também fazer as perguntas em relação à roupa. Claro. Porque nós temos, né, uma roupa que aqui, quando a gente pensa na questão mais, né, ocidental,
né, é diferente, Sim, tá? sim. Pela cultura. E aí a questão do gênero, porque você falou a respeito de que de fato existe toda uma questão de feminilidade Sim, sim. nessa dança. Sim. E também uma curiosidade, tá? Eu não sei se é verdade, mas assim, existem benefícios, por exemplo, em relação à postura, Sim. em relação, por exemplo, a TPM, menopausa, Sim, prisão de sim. ventre. Então eu gostaria que Parto. você comentasse a respeito Tá vendo? disso. Esse menino estuda, viu? Tá vendo? Viu? Interessante. Acho que tá querendo fazer, viu? Você viu? Olha, a única dança que eu fiz até hoje é aquela do rock and roll, sabe? Que você só fica pulando. Ah, entendi. É a única, você acha que Com dá? cabelo, assim, com cabelo. É, e assim. Bate só. cabelo, né? É, exato. Do liceu, você lembra, né, que tinha lá uns festivais lá? Havia, é Lembra? verdade, é verdade. Então, esse é o máximo de conhecimento Isso. de dança que eu possuo. Você Tá? perde pra mim, que eu dançava, quando eu namorava, né? Eu dançava 0-0 com paradinha. Sabe? 0 pra lá, 0 pra cá e uma paradinha no meio. Gostei dessa. Zero paradinha. Essa aí é difícil, sabe? Gostei dessa. Mas eu te devolvo a convidada para responder. Bom, vamos lá. Em relação ao figurino, né? A roupa que a gente usa, que a gente chama de figurino. Existe uma diferença, né, da roupa que a gente usa para apresentações e da roupa que a gente faz aula. Porque a roupa típica é uma parafernália, além de ser caríssima, né? Então, assim, também o que a gente tem que entender, né? Que nem todo mundo que dança ou que pratica o pole tem o sonho de se apresentar. Às vezes a pessoa ela quer fazer somente para se sentir melhor, como é um exercício, enfim, né? Então a roupa para aula é roupa normal de ginástica, né? E a gente usa alguma coisa no quadril para dar aquele balanço, né? Para a pessoa se sentir dançante, né? A roupa típica mesmo é só para as apresentações, né? A questão do gênero. Gente, o que acontece, né? Hoje em dia se fala muito de preconceito, se fala muito... A questão, gente, é que, primeiro, que a gente é muito ousado, né? Nós somos pessoas ocidentais que se metemos em algo que não é nosso, que não é da nossa língua, e nem é uma língua como o inglês, assim, que é fácil, e a gente se meteu a dançar e dar aulas, né? Então a gente tem que entender que não é às vezes uma questão de preconceito, de não inclusão. A questão é que é cultural, né? O nome dança do ventre também não é o correto. Dança do ventre é o nome que os franceses colocaram, tá? Na verdade, o termo correto seria dança oriental. E oriental também é um termo que abrange muita coisa, né? Mas o termo dança oriental, e lá no Oriente Médio mesmo, se chama Araques el Shark, né? Que na verdade significa dança do leste. Do leque. Do leste. Leste. Então, assim, o que acontece? No Oriente Médio, Egito, enfim, não é tão comum e aceitável, né, que um homem dance. Apesar de que hoje em dia nós temos muitos bailarinos também de lá, os egípcios, né? Mas ainda assim eles não costumam dançar igual a gente dança aqui, igual os meninos daqui. Eles geralmente dançam com roupas mais cobertas, né? E a gente chama assim eles de coreógrafos, grandes mestres. Então, mesmo lá, porque assim, gente, a dança do ventre lá no berço ainda assim é muito mal vista. Porque estamos falando de países muçulmanos, de países que eles cobrem até a cabeça, né? E de repente tem mulheres dançando com seus ventres descobertos, mostrando um pouco de perna, mostrando braço, colo principalmente, né? E aí a gente pergunta, é uma coisa assim muito contraditória, porque é uma coisa assim, ó lá, quem é muçulmano não dança, porém no seu casamento vai ter dançarina, porque é da cultura deles, é da tradição deles terem essa dançarina. Né? Mesmo na cultura muçulmana. Sim, mesmo na cultura Mais muçulmana. tradicional. É muito normal a gente ver
publicações assim de pessoas dançando, da noiva, tá lá com o hijab, e ter a dançarina dançando para os noivos. Detalhe, a maioria das dançarinas não são de lá, geralmente são estrangeiras, tá? Tem muitas brasileiras dançando no Oriente Médio. Eu vi uma reportagem, aliás, que tem uma das maiores dançarinas. Ludiana. A Ludiana é brasileira. É brasileira, ela ficou famosíssima porque ela já dançava lá, só que um vídeo dela viralizou e ela, assim, o cachê dela foi de, sei lá, $1.000 pra estratosfera. Então é assim, né? Ela é convidada por sheiks, né? Sim, de todo mundo para dançar, sim, é uma brasileira. Sim, mas a verdade mesmo não chega assim pra gente, porque é algo muito mal visto lá, mesmo lá, né? E aqui no Brasil, vocês sentem algum tipo de preconceito? Olha, eu sinceramente, se eu falar que eu sinto, eu vou estar mentindo. Né? Eu acho que às vezes a gente sente um pouco de preconceito mais pelo pessoal da dança do que um preconceito do pessoal mesmo. Por que do pessoal da dança? Porque muitos que vêm da linha clássica, né? Balé clássico, às vezes consideram esse tipo de dança menos técnico, e ela é do engano, porque, como eu disse, são consciências diferentes, né? Talvez não tenha o grau de dificuldade técnico de um balé, mas tem um grau de dificuldade diferente, né? Entendi. Mas, então é mais esse tipo de preconceito, né? Eu, sinceramente, assim... Bom, artista em geral já sente preconceito, né, gente? Porque você é tido como alguém que não quer trabalhar, que, né, que é vagabundo, enfim, vocês sabem de tudo isso. Antes de você falar sobre o preconceito, os benefícios corporais. Os benefícios. Gente, a dança do ventre, ela não tem muito um objetivo no sentido que você fique forte, como alguém que vai na academia, tanto que muitas meninas me procuram e falam assim, eu quero fazer dança do ventre para emagrecer. Eu falo, nem venha, porque o intuito não é esse. Claro que qualquer exercício que você faça de uma forma correta e contínua, ele vai te beneficiar, né? Tanto na parte estética como na parte cardiovascular. Mas o intuito maior da dança do ventre é essa questão da autoestima, de você trabalhar muito a sua cabeça, porque, por incrível que pareça, gente, até hoje, nos dias de hoje, tem muitas mulheres que elas não queriam ser mulheres. Que elas falam assim, eu queria ter nascido homem. Gente, isso é um tipo de coisa... Autoestima é um tipo de coisa, né? Que a pessoa, assim, ela acha que qualquer coisa é melhor do que estar numa pele feminina. Tipo assim, acha que a vida de um homem é mais fácil. Porque mulher, né, enfim, passa por muitas coisas. E a dança do ventre, ela vem, na verdade, para que você descubra como é bom, né, ter nascido mulher. E assim... Que nem a gente fala assim, tem que ter cabelo comprido. Não tem que ter cabelo comprido, só que automaticamente quando você começa a trabalhar a sua feminilidade, você começa a deixar seu cabelo crescer, você começa, a se enfeitar mais, né? E perceber que você não precisa ser uma pessoa bruta para você se impor. Hoje em dia, eu acho que as pessoas falam muito de empoderamento sem saber realmente o que estão falando. Empoderamento não é você... eu mostro a bunda mesmo porque é meu direito. Não é isso, né? É você se impor, mas, né, querendo ter os mesmos direitos dos homens em relação a ganhar tanto quanto... O empoderamento pode ser sutil, né? Exato. O empoderamento pode ser ostensivo, né? Eu posso me impor, eu posso... né, fazer valer as minhas vontades, ser livre, sem ter que ser bruto, sem ter que sem ser feminista ao extremo, sabe? E também queimar sutiã na praça. Dentro do seu conforto. Assim, né, se sentir bem na própria pele. Então, a dança do ventre, tanto a dança do ventre quanto o estileto, a gente trabalha muito essa questão, né? Do tipo, que nem eu falo muito para as minhas alunas quando a gente está fazendo os movimentos, eu falo assim, gente, quando vocês estão dançando, vocês têm que pensar assim, olha o que eu faço, olha o meu quadril, olha o meu ventre, olha o que ele faz, sabe? Então, assim, ter orgulho, né, de ser mulher, é isso. E o pole também tem muito disso muito. junto, porque
a gente começa a se ver com uma roupa mais curta. E tem muitas mulheres que chegam e não tem nem shorts em casa para vir fazer aula. Porque não se veem assim. Não, e não cortando você, Rafa, é que senão eu depois pergunto da falar. meada. Por incrível que pareça, gente, as brasileiras são consideradas uma das mulheres mais bonitas do mundo, e tem até estudos em relação a isso, que são as que menos se valorizam. Aceitam o homem ter amante, aceitam várias coisas, apanhar e assim, não se valorizam, né? E a gente estava falando do país muçulmano. Depois, se você me permitir, eu falo um pouco sobre como elas se portam. Você vai ver quem que se empodera, nós ou elas. Pode terminar. Exatamente. Depois eu vou querer saber sim, né? Opa! Só para você falar sobre o preconceito, eu vou fazer uma comparação, porque eu conheci o Edgar pessoalmente, porque eu já o conhecia antes, mas fazendo Pilates. E eu me lembro quando o Pilates começou, também havia todo um preconceito em relação ao Pilates. E eu me lembro que as primeiras aulas que eu fazia, parecia que eu tinha saído né, de um lugar que estava me triturando inteiro, porque eu não conseguia chegar até o carro. E para dirigir? Nossa, pra baixar o freio de mão. Nossa! Não tem nem força. Mas é que nem o balé clássico, gente. Aqui no Brasil, né? Um homem que faz balé clássico, ele não interessa se ele é hétero, se ele é homo, ele é considerado homossexual. Sim. E, por exemplo, na Rússia, é um orgulho você ter um filho bailarino. Então é muito cultural essa questão de preconceito também, né? E aí até eu me lembro também que aí um amigo que tinha começado antes, e aí depois quando eu comecei, eu encontrei com ele, falei assim, não vou falar o nome dele, mas assim... Fala. Mas assim, eu perguntei, e você continua fazendo Pilates? Não, parei. Meus amigos falaram que era, né, coisa de viado. Falou exatamente isso. Falei assim, meu pai, tá lá. Preconceito então em relação ao polidense. Tem muito preconceito, porque as pessoas ligam pole somente às strippers. Então, se você fala, eu faço polidense, as pessoas praticamente já acham que você é uma puta. É isso. Só que o pole vai muito além disso, né? Então, as pessoas têm essa ideia que foi realmente, surgiu com as strippers e a gente tem que se orgulhar muito delas, porque elas realmente passavam uma para as outras, os movimentos, então foi a partir daí que isso foi crescendo, né? Só que o pole, ele cresceu muito daí, ele virou uma atividade física, como qualquer outra. Então, a gente trabalha coordenação motora, força, dança, autoestima, tudo isso em uma aula. E as pessoas não têm essa noção, acham que... Vocês fizeram abdominal na barra? Então as pessoas acham que é só sensualizar, mas até para sensualizar tem muita técnica por trás disso, né? Então é bem complicado. Não é só fazer caras e bocas. E não, tem muita coisa por trás, é muito estudo. Então as pessoas realmente, assim, não têm a noção do quão profundo é o polidense e tudo que você pode fazer com ele. Porque as pessoas só veem o sensual. E o sensual realmente, eu amo essa parte, é a parte que eu mais gosto. Mas a gente tem a parte do esporte. Se a pessoa quiser, ela pode dançar um contemporâneo, ela pode dançar um balé, ela pode dançar um funk, um hip hop. Eu já vi gente dançar um gospel e ficou lindo, juro pra você. E ficou lindo, vou te mostrar, juro. E assim... Poligospel. E ficou lindo. Poli pra Jesus. Mas, então assim, ele abre, assim, as portas pra muitas coisas. Então, as pessoas têm essa ideia mais fechada, mas ele se expandiu e se tornou algo muito maior. E ele também ajuda demais, igual a Chara estava falando, em relação à autoestima, ao corpo. Ele ajuda muito, muito, porque a gente não tá, né, acostumada a se ver com uma roupa curta. Nós mulheres, dependendo da pessoa, às vezes ela não tem uma calça com shorts, ela vem de calça, porque ela tem vergonha do próprio corpo. E na hora da aula, você fala, será que dá pra subir um pouquinho os shorts, porque a gente precisa de um pouquinho de você trava. vê outras meninas também na mesma situação, exatamente. Você vai se soltando, né? Você se solta, você vê, nossa, mas meu corpo é normal, tá tudo bem eu ter uma barriga. Por que seria Todo um mundo problema? tem, né? Todo mundo tem. E aí você vê as outras pessoas ali fazendo, corpos diferentes fazendo as mesmas coisas. Você fala, nossa, eu acho que realmente meu corpo é capaz de fazer tudo isso, né? E quando você começa a fazer, você percebe realmente, nossa, o meu corpo, do jeito que ele é capaz de fazer coisas incríveis.
Por que eu tava tão preocupada com isso? Por que eu tava achando meu corpo incrível se ele é capaz de coisas absurdas ali? Então, acho que isso mexe muito. E aí tem toda essa questão do empoderamento, que a gente começa a se ver de uma outra forma, a gente começa a se tratar de uma outra forma em que eu mereço ser valorizada. Sim. Então, assim, a gente já viu muitos casos dentro das aulas de poli e tudo mais, de alunas que, assim, depois que começaram o poli, terminaram relacionamentos tóxicos, porque perceberam, assim, várias coisas que estavam acontecendo e viram que precisavam se valorizar. Então, esse empoderamento vai além da sala de aula. Então, tanto no poli quanto da dança do ventre, a gente cria esse empoderamento dentro, cada um dentro da sua zona de conforto, ninguém te obriga a nada, e você acaba levando pra fora. Então, acho que é isso que é muito lindo da dança, por isso que cativa muito. Mas sem contar a interação, né? Porque muita gente fica assim, cuidando... Eu tenho muitas alunas que elas ficaram muito tempo assim, cuidando de filhos, da casa. E aí você perde um vínculo de... Você não tem assunto, gente, né? Ou às vezes mulheres que são mães e acham que não podem mais ser mulheres. Não podem mais ter essa sensualidade porque elas se tornaram mães. Então a dança também traz isso de volta. Resgata. Resgata, exatamente. Porque não é... Gente, assim, a gente fala, mas não é fácil ser mulher. Não, né? Porque, ó, a gente tem que ser... Não, e eu não sei da onde nós tiramos a ideia que nós tínhamos que ir pro mercado de trabalho, né, gente? Deve ter ficado em casa fazendo bolo, né? Porque não tinha... Porque a gente só agregou. A gente não parou de fazer o serviço Só de casa. aumentou. Só aumentou o Só serviço. juntou Você coisas, fica né? 8 horas trabalhando se você não fizer hora extra. Depois você ainda tem que dar conta da casa. Aí você tem que ser bonita pro marido. Você não pode engordar, você tem que ser sensual. Gente, é difícil. Tem que ser boa mãe, boa esposa, boa no serviço. É difícil, né, gente? Quer dizer, é difícil, né? tem sempre alguém... Alguém vai ficar no caminho, né? Alguém com alguma expectativa sobre vocês, Sim, né? E exatamente. quando é que vocês atendem as suas próprias, né? Essa é a... Então, e falando a dança é o nisso, momento, que eu tava falando do Oriente Médio, Sim. lá a mulher ela pode até trabalhar, mas tudo que ela ganha é dela, porque o provedor é só o homem. Olha que maravilha. Não, mas então. Bom, pelo lá... menos tem uma parte que seja que compensa, né? Precisa. Mas ela pode trabalhar por concessão, por autorização. Sim, né? por autorização. Mas hoje em dia muitas fazem faculdade, né? Tem hoje em dia assim, muitas que priorizam o estudo antes do casamento. Isso vem mudando bastante, tá? A gente tem uma ideia um pouco diferente, assim, né? A gente acha que elas são totalmente assim manipuladas, e não é bem assim. Eu vou puxar aqui para mim aqui. Sobre a dança, existem além do vestuário, né? Vocês também usam alguns tipos de vamos dizer, acessórios, Adereços. né? Por exemplo, a espada. Eu já vi dança com uma mulher com cobra, com uma serpente, né? Essas coisas. Você já dançou desse jeito, Xará? Como é que já aconteceu o uso desses equipamentos adicionais, além do vestuário em si, do corpo em si? O que acontece, Edgar? Eu fiz até uma livezinha esses dias falando sobre isso, que tem uma diferença muito grande da dança técnica, né? E da dança entretenimento. Então eu faço muito trabalho em restaurante, em festa árabe, hotéis. E assim, você imagina um show de 3 horas, só com a minha pessoa. Por mais que assim, dança bem, trocar de roupa, fica uma coisa um pouco monótona, tá? Então, o que a gente usa? Esses, né, acessórios para incrementar, tá? Mas a maioria desses acessórios, inclusive a serpente, geralmente não fazem parte da cultura mesmo. Não fazem? Não. Foram coisas que foram inseridas, porque O cinema, né? O cinema, exato. O cinema deve ter sido o grande indutor dessas coisas, né? Como a Rafa diz, né? Tem várias vertentes. E aí o povo vai... Assim, a gente chama isso também de evolução, porque se ficar sempre na mesma coisa,
né, não evolui para nada. Então essa parte, né, entretenimento, ela também é bem válida, o pessoal gosta bastante, espada. Agora, a questão da serpente, diz a história, né, que não se dança com uma serpente viva, tanto que você no Egito, você não vê esse tipo de coisa, né? Diz que eles dançavam com uma cobra reticulada de ouro, para simular uma serpente, porque a serpente lá é considerada sagrada, né? Não é um bicho que você pega na rua e vai dançar, né? Aqui no Brasil, tem algumas pessoas que têm, né? É permitido ter, você tem que ter um certificado, tem que ser registrado, você tem que pegar ela filhote, você tem que cuidar da cobra como se fosse qualquer animal de estimação, né? Agora, eu particularmente, né, como eu sou defensora dos animais, eu tenho muita dó deles, porque imagina, assim, a gente já fez uma sessão de fotos com a serpente, é muito legal, é muito interessante, é um bicho bem, bem peculiar. Só que, assim, ele tem todos os sensoriais, assim, na pele. Então, você tá com uma roupa cheia de pedra, você tá com brilho, você tá com perfume, com creme, aquela luz forte, um monte de pessoas. Sem contar que o bicho vai apertando você. Ele tem uma força que você não se solta, assim. Então, não é uma coisa confortável para ele, né, pro animal. Então, eu não gosto, assim, particularmente não gosto. Achei muito legal, inclusive a tua explicação por respeito, né, ao animal, eu achei né? muito, muito bacana, eu concordo, sim, com certeza, né? Legal, eu me satisfiz aí com a resposta. Aproveitando já que você falou então a respeito da serpente e tudo mais, então como que você explicaria as origens da dança oriental? Então, gente, as origens é uma coisa bem complicada, porque é assim, gente, ó, nós sempre quando começamos a fazer aula, é o que a gente mais escuta, que a dança do ventre, ela veio de ritual, a deusa Ísis, não sei o que lá. Só que a gente não tem registros corretos em relação a isso, é uma dança milenar. O que a gente entende como dança do ventre, como o Edgar falou, de filmes, né? A gente também não pode afirmar que surgiu no Egito, que surgiu no Líbano. O que a gente sabe é que a dança do ventre tem muitas influências, inclusive de dança indiana, de dança flamenca e vice-versa, né? Mas os primeiros registros filmados que temos de dança do ventre são de filmes egípcios, tá? E como a Rafa falou, a nossa dança, nós temos que aceitar, ela também vem de cabaré. Ela é uma dança de cabaré. Por isso que ela é tão mal vista. Se ela fosse realmente uma dança de deusas, né, ela não teria esse, né? Então, assim, os primeiros registros que temos são de vedetes que participavam de filmes representando mulheres de cabaré. Então, também, sim, somos dançarinas de cabaré. E assim, o polidense também começa, né, com a questão do striptease, né, que vem disso. E hoje nós já temos essa parte mais fitness. Sim. Mas assim, aproveitando que eu conheço você há um tempo, como que foi para a família o momento em que você disse que você não iria para a engenharia civil e que você começaria a trabalhar com dança, com arte, com entretenimento, com a parte fitness e tudo mais? Então, eu sempre dancei, né, desde pequenininha, só que eu sempre escutei dos meus pais, a dança é um hobby, não é uma profissão. Então, isso ficou na minha cabeça, então, pra mim era o meu hobby, pronto. E aí, quando surgiu essa possibilidade de eu começar a trabalhar com o polidense, então, eu tava trabalhando com a parte de engenharia de produção, e comecei a dar umas aulas à noite
de pole dance. Até aí tudo bem, porque era um extra, né? Então nessa parte foi tranquilo. Só que aí começou a aumentar a minha demanda, tanto em relação às aulas, quanto em relação ao meu outro trabalho. E eu comecei a ter um burnout, tava completamente louca, porque trabalhava das 7 às 6. E precisava continuar sendo mulher. Exatamente. Né? Trabalhava das 7 às 6, aí depois saía, ia dar aula à noite, ia dar aula sábado de manhã e tudo mais. E eu já não tava mais aguentando, meus pais estavam vendo que eu realmente estava ficando louca com tudo. Só que quando eu falei que queria largar a engenharia para ficar só com o pole, eles ficaram meio, será, né? Que você realmente vai fazer isso, vai dar certo, tem certeza, né? Porque quando eu falei que tava ficando louca, eles já falaram, não, separa as aulas de pole, né? E continua com outra. Só que não. Não, exatamente. Eu falei, se eu for parar Só que alguma não. coisa, é outra. É. Claro, é sempre o chamado daquela responsabilidade. Hoje né? é o meu. Não tem problema. Só alguma coisa aqui. Eu se divirto, viu? Porque Eu se aconteceu isso Tá comigo. vendo? Lembra? Lembro. Lembra, né? Ótimo. Mas então, aí nisso, realmente, eu decidi ficar com o pole dance. Eu falei, eu realmente quero focar nessa carreira. Eu quero abrir o meu estúdio, eu quero ir atrás. E aí depois, né, de muito tempo ali, muita terapia também pra mim mesma entender. Porque pra mim também era uma coisa que eu ficava, nossa, vou sair de algo que eu sei que é fixo pra algo que eu sei que pode ser que mude a qualquer instante. Então eu fiz muita terapia pra entender que tava tudo bem. E depois de muito tempo conversando com os meus pais sobre isso, aí eles entenderam e falaram, não, tudo bem, vai lá, vamos testar, vamos ver. Aproveita que você é jovem pra testar. Você tem um tempo para errar, né? E outra, exatamente. Nada é definitivo. Você pode voltar também um dia, se você quiser. Não, assim, mas né, eu Sim, digo, claro. porque acontece também o contrário. Eu tenho amigas que, tipo, viviam de dança de repente, tipo, síndrome Deu uns 5 minutos. de Greta Garbo, né? Que fala síndrome de Greta Garbo. Sim. Que ela. Greta Garbo, Grace Kelly, tipo, desistiu de tudo, Ana Paula Arósio. E tipo. A Grace Kelly foi ser princesa de Sim, moda. não, mas se fosse realmente a paixão dela, talvez ela não abrisse mão, não ia abrir mão, É né? verdade. Exatamente. Então, assim, muita gente também, assim, de repente pega a aversão, viveu tudo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu dançava desde os 4 anos. Chegou uma hora da minha vida que eu já tinha realizado tudo em relação à dança e ela foi pra engenharia. Coitada. Foi pra engenharia. Mas é legal, esse direito De tentar, né? de tentar, né? Mas é que eu acho que a dança sempre foi algo também muito importante na minha vida, então meus pais entenderam com um pouquinho mais de facilidade, porque desde sempre a dança foi o meu refúgio, porque eu sempre fui muito quietinha, muito tímida, e na dança eu sentia que eu podia me soltar e realmente ser eu mesma. Então eles sempre entenderam o quão importante era a dança na minha vida. E aí, realmente, aí fez sentido eu realmente querer seguir. E você já está há 2 anos com o meu eu vi o vídeo lá das festividades, Sim. né? Bastante gente acompanhando, né? E a Rafa, o que eu acho mais interessante, eu falo isso pra todo mundo. Bom, se vocês já viram um vídeo dela, vocês vão saber do que eu tô falando. A Rafa, ela é de uma elegância em cima do pole. Então, assim, eu acho que muito disso é a energia dela também. Porque ela faz tudo aquilo com pouca roupa, mas com uma elegância, um refinamento que não tem como você falar Não tem assim nada de que aquilo é vulgaridade, vulgar. não é vulgar. Aquilo, assim, é uma arte maravilhosa que ela faz com maestria. E só para complementar, tem uma relação também com o circo, o pole dance? Tem. Assim, se você for ver bem lá atrás, a primeira referência histórica que a gente tem de alguém fazendo algo em uma barra vertical é uma Lakha, que é na Índia. Lá, acho que é o século XII. Então, assim... Mas vem de fora da Mas coisa, né? A assim, gente é pensa muito essas coisas. diferente. Eram homens que subiam, né, em troncos de madeira e faziam movimentos acrobáticos. Aí, com isso, lá em 1900,
que aí realmente nos circos começaram, as dançarinas, né, do circo começaram a fazer umas danças, se pendurarem nos mastros, né, que seguram as tendas. E aí disso foi evoluindo junto com o burlesco, né, lá pra parte mais do strip, dos clubes. Isso na época da Segunda Guerra, aí realmente que virou o polidense, que a gente realmente conhece como. Viu como que fala lá na Índia, lá como que fala? Malakarabi. Eu acho que é Malakarabi. isso. Século XII. É a primeira referência que a gente tem, né, de alguém fazendo algo em um mastro vertical. Eu gostaria de ver, porque eu vi alguns vídeos, né, de ambas, para a gente ir tirando assim algumas informações e poder conversar de boa com vocês. E uma coisa que me impressionou foram os comentários que as pessoas fizeram nos vídeos, principalmente da comemoração. Eu vi assim a sua academia, o seu ponto lotado de pessoas e parece que há realmente aquela confraternização que vocês falaram, que a dança que vocês promovem, que vocês ensinam, exatamente dá esse conceito de união entre as mulheres, entre as pessoas que praticam isso, que se sentem à vontade, compartilham, torcem umas pelas outras. Sim, é isso, né? É muito isso. Eu vi aquilo tipo materializado tanto ali. Os comentários, quando você tá lá na apresentação, você vê todo mundo vibrando por tudo que tá acontecendo. Sim. A pessoa pode estar fazendo o movimento mais simples possível, mas você sabe que para aquela pessoa aquele movimento é realmente grande, tá todo mundo aplaudindo, berrando, falando, porque a gente sabe o quanto aquilo foi importante, que aquilo é uma conquista. Então não é todo mundo sentado ali, assistindo quieto. A gente tá ali passivo, interagindo, né? Exatamente. E aplaudindo o outro e valorizando. Vou aproveitar aqui, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar, então depois você me corrige. Chara, você tem padrão Halili. É isso? Explique para nós o que é isso. Bom, eu vou falar brasileirado porque é a forma que a gente fala aqui mesmo. Pode falar, como que é? Canal Khalili. Mas a pronúncia certa seria Hanel Halili, porque em árabe o K, que nem lembra, quem lembra do Khaled? Sim. O cantor Khaled, na verdade é Haled. Porque tem o som de... Hal. Mas, então, o Canal Khalili é um bairro, né, egípcio, é um mercado. E tem uma casa, porque agora se chama Dahab. Quando eu comecei a dançar, isso há 23 anos atrás, essa casa, ela era conhecida como um local de formação de bailarinas padrão Canal Khalili. Isso pra gente no Brasil significava que você tinha sido avaliada por pessoas do meio muito renomadas e você tinha passado e você ganhava um selo de excelência, tá? Eu prestei essa banca, era uma banca, tá? No dia da minha banca tinham 42 pessoas me avaliando e foi uma preparação assim que me custou inflamações na costela, porque eu treinava 4 horas por dia. Em 2015 eu prestei e passei. E nem eu acreditava, porque muitas pessoas assim prestaram muitas vezes, tinha gente, porque assim, tinha uma seletiva de vídeo, sem contar a grana que você gastava para fazer tudo isso, né? E assim, foi uma surpresa mesmo eu ter passado. Eu me surpreendi muito, porque eu achava que eu não ia passar. Mas é algo que eu me orgulho demais. E o que é o Selo Dunas? Selo Dunas. Dunas é um bar em São Paulo. Eu falo que em São Paulo, gente, é muito bom, porque tudo acontece, tudo dá certo, num espaço desse tamanho, né? O Dunas é um bar e restaurante em São Paulo, que também
tem. Essa seletiva é tipo uma audição, né? Quem vai em balé fala muito o termo audição. Então, é uma audição que tem as bailarinas da casa, tem os músicos da casa e você vai ser avaliada. Então, eles colocam uma música aleatória, você não tem tempo para decorar nada, para ver se você sabe dançar. E aí, em 2016, eu também peguei esse selo. Agora, deixa eu chamar aqui. Agora você me fez surgir uma pergunta aqui com essa tua última fala. Te colocou uma música que você não conhece, não necessariamente conhece, para ver se você sabe dançar. Sim. Eu sempre imaginei que vocês só dançavam as músicas que conhecem e que os movimentos seguem praticamente a batida, né, dos tambores, não sei como chamam os instrumentos. Tá. E vocês improvisam também, é isso? É porque assim, olha, a música árabe, gente, é algo assim, é por isso que eu falo, quando as pessoas falam que dança do ventre é fácil, eu tenho vontade de rir até o amanhecer. Porque assim, é muito amplo, você tem que saber o que você está fazendo, porque como eu disse, nós somos ousados, é uma cultura que não é nossa. Então engloba tudo, gente, tem músicas que falam do Alcorão, tem músicas que falam de política, tem músicas que falam de religião, tem músicas que são folclóricas e você não dança com traje normal, então você tem que conhecer tudo isso, né? Geralmente, senão você pode cometer uma gafe muito grande. Por exemplo, quando começou a guerra da faixa de Gaza, né, com Israel, foi lançada uma música, gente. A música era muito legal, muito legal. Só que você via a letra dela, falava assim: morte a Israel. Então imagina você levar uma música dessa sem saber, e aí de repente tem alguém que entende o que está falando. Morte a Israel. Eles não vão achar que você não sabia, né? Então assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com músicas cantadas, né, para saber do que tá falando. Mas no caso dessas bancas, né, dessas audições, o que acontece? Geralmente é dado o estilo da música que você vai ter que estudar. Geralmente ou é rotina oriental ou clássico oriental. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. Edgar, você vai tocar uma música clássica, pode ser Chopin, Beethoven, Tchaikovsky, você vai escolher um exemplo, né? Não, vai cair uma dessas músicas, você vai ter que tocar. Então é mais ou menos isso, a gente tem um padrão de músicas. Existe um padrão. Só que você tem que saber, né, destrinchar essa música, digamos assim. Entendi. E a música contemporânea tem bastante improviso, não tem ou não? Então, A dança mais... Eu acho que não só a dança contemporânea, eu acho que tudo pode conter o improviso, né? Normalmente quando a gente vai apresentar ali no palco a gente cria algo, mas a gente pode também no momento improvisar, só que aí isso exige você ter todo um conhecimento de movimentos por trás para poder improvisar. Então acho que tudo abre muita possibilidade, né? O contemporâneo é o que traz mais, né, desse improviso, mas qualquer um pode ser um improviso, mas você tem que ter um estudo por trás, né? Eu costumo falar muito para as minhas alunas que isso se chama repertório. Exatamente. Porque o que acontece? Ó, se você é um músico, você tem o seu repertório. O que é seu repertório? Ah, eu toco Caetano, isso. Mas aí se lá na hora alguém te pedir uma música, você vai falar assim: essa eu não sei tocar? Essa eu não sei cantar? Né? Então, você tendo um repertório, mas para isso tem que ter um estudo. Né? É aquela palhinha que se você falar assim, ó, vai ali na frente, agora dá uma palhinha pra mim. Agora, se você só tem a coreografia na sua cabeça, você, na minha opinião, você não sabe dançar, você só copia uma coreografia. É o que eu faço com a Rafa, assim, sabe? Eu sempre copio o que ela faz. Justo. Rafa, aproveitando então, agora eu quero saber da sua participação em festivais, em Campinas, em São Paulo e principalmente indo de carro. Sim. Aí tem história. Dirigindo, nossa, já participei de muitos. Participei em Campinas, foi a primeira vez que eu apresentei, foi em Campinas, no Festival Campineiro.
também indo sozinha de carro para Campinas, meus pais surtando, eu pegando o carro, falando, vou para São Paulo, vou para Campinas. Eles, meu Deus do céu, essa menina vai sozinha para lá, o que vai acontecer? Deu tudo certo. Mas o primeiro que eu participei foi em Campinas, e eu gosto muito desse festival, ele tem um carinho, né? Porque foi o primeiro, né, que eu participei, eu tive todo um apoio do pessoal de lá. E aí, depois disso, eu comecei a querer participar de tudo, né? Então, fui para São Paulo, participei do São Paulo Polifest, que é o maior evento de poli do estado de São Paulo. Participei também de uma apresentação em Tambaú com uma aluna minha. Foi num desfile para arrecadar dinheiro para acho que era para os cachorros de rua, foi algo assim. E aí eu também participei de competições, minha primeira competição foi em São Paulo, no Love Cabaré, que eu peguei 3º lugar. Aí esse ano também, de novo, fui para uma competição em São Paulo, aí essa competição é mundial também. Peguei 3º lugar, ganhei uma vaga para competir na Itália. Então, tô nessa. E semana que vem, domingo, apresento a louca. Semana que vem, né? Domingo, vou participar também de outra competição em São Paulo, de novo, lá no Love Cabaré. Então, tô nesse processo de ir, né, e conhecer também os espaços, mas tô indo sozinha, de carro. De vez em quando, às vezes, quando alguma aluna minha também vai participar, esse ano, do Festival Campineiro, elas participaram, foram comigo. Ou às vezes, quando meu noivo tá por aqui, ele vai também junto comigo. Quer dizer, então, quando você diz que suas alunas participam de festivais, é sinal de que você está realmente conseguindo, né? Sim, criar um modelo de curso que está frutificando, sim, né? com certeza. Assim, a maioria, que nem um festival do estúdio que a gente fez, é muito mais acessível para todo mundo. Então todo mundo acaba querendo participar. Um festival fora, você tem um custo para se inscrever, para ir e tudo mais. Ou até mesmo uma competição, você tem um custo para enviar um vídeo de seleção. Se você for selecionado, você tem que pagar uma taxa a mais. O que você enviou não volta, assim, R$250 para talvez você ser selecionada. Então, às vezes, festivais são mais tranquilos Tem que ter um pouco de autoconfiança, né? E assim, cada vez mais elas estão querendo se mostrar mais fora, assim, do estúdio e se mostrar para as outras pessoas. Maravilha. Só para avisar que nós já passamos de 1 hora já há um tempo. De 1 hora já. Ai, passa tão rápido. Passa. Tá muito bom. Mas tudo bem. De 1 hora já. Não, já passou de 1 hora porque aqui houve se problemas hoje aqui na marcação do cronômetro. Então, muito bom. eu acredito que deve estar ali por 1h10, 12, então por aí. ainda temos um pouco uma de gordurinha. tempo aqui. Eu queria, no caso da Sharazade, você não participa de concursos, você participa de apresentações, é isso? Não, eu também participo de concursos. Participa Sim, também. Já peguei algumas premiações também. Mas é como a Rafa falou, sabe o que acontece em concurso? Eu falo que a gente às vezes é de épocas também, né? Eu acho que também a gente tem que ver um pouco o que faz sentido pra gente, né? Depois que eu ganhei, que eu consegui, o que eu mais queria, que era a banca, passar na banca, que pra mim era algo que fazia muito sentido, eu comecei a pensar assim, que eu não precisava tanto provar mais nada, nem pra mim, né, muito menos pra ninguém. Então assim, o ano passado eu competi no Mercado Persa. O Mercado Persa é assim como o Poli, como chama? São Paulo Polifest. São Paulo Fest. O Mercado Persa é um evento que está há 30 anos no mercado, é o maior festival do mundo, é concentrado aqui no Brasil, de dança do ventre. Hoje em dia tomou uma dimensão assim, astronômica, né? E com pessoas muito boas, né? Então assim, eu compito às vezes, gente,
até para sair dessa zona de conforto, para a gente se esforçar a estudar um pouco mais, né? Estar em contato com profissionais e pegar o feedback, para mim, é o mais importante, né? Teve uma vez, gente, eu me lembro muito, eu fui numa competição que eu peguei em penúltimo lugar. E aí, assim, gente, quando eu peguei o feedback, eu entendi o porquê que eu tinha pego o penúltimo lugar. Simplesmente porque eu estava na competição errada. Então, muitas vezes, essas coisas servem para dar um start na gente, assim, sabe? Explica para nós o que é uma competição errada, só para ficar claro para... Eu estava na categoria errada. A categoria. Então, assim, as pessoas que estavam lá para avaliar, elas não estavam aptas para avaliar o que eu fui mostrar. Então, a gente tem que ter muito esse feeling também, né? Saber quem é a banca. E assim, gente, nem sempre. Porque tem um pessoal que ganha tudo, né? Não tem pessoal que ganha tudo? E assim, nem sempre o que ganha tudo são os melhores. A gente não pode levar isso como parâmetro, né? Não desmerecendo também as medalhas. Mas, às vezes... assim, é mais uma coisa nossa, né, do que... porque pra você ganhar uma competição, você tem que seguir à risca o que tá no edital. Então, assim, não quer dizer que você é melhor, é que a pessoa cumpriu os requisitos que estavam no edital. Então, às vezes, se você fugiu um pouquinho, aí você já caiu ali de lugar. Não, e essa questão do jurado, gente, cada um tem uma opinião. Às vezes o que tá legal pra mim, não tá legal pro outro. Tem muita subjetividade. É que nem concurso de Miss, né? Eu falo que a mais bonita nunca ganha, né? Então, assim, e eu acho também que a gente tem que parar um pouco de se comparar, né? Essa questão de comparação. Por que a outra ganhou? Por que uma ganhou? Por que eu não ganhei? Sabe? Então, assim, eu acho que se for a nível de evolução, é válido. Sim. Mas não com essa cobrança, eu tenho que ganhar medalha. Às vezes você vai num ano, você ganha medalha de ouro. Às vezes você vai num ano que você não é nem classificado para final. Então, assim, é muito subjetivo isso, né? O legal de participar de competição é você realmente conhecer as pessoas. Então, sempre quando eu vou para alguma competição, eu vou zero expectativa, pensando, eu quero conhecer gente, eu quero falar com as pessoas, eu quero me mostrar também para as outras pessoas. Então, é mais focado nisso do que pensar, vou ganhar alguma coisa. Eu acho que faz sentido porque vocês são professoras, sim, né? Sim, e nem sempre a melhor dançarina é a melhor professora. Sim, também tem isso. Tem muito isso. O melhor aluno não é o melhor professor, né? Eu conheci muitos CDF que não tiveram sucesso na carreira, né? Nas carreiras que escolheram. Que às vezes a ousadia que falta, às vezes, numa pessoa muito, né? E a ousadia, ela é um componente importante de quem quer também, se destacar, sabe? Né? Desde que você não seja usado do jeito errado, né? E numa competição errada, por exemplo, né? Sim. E sabe o que acontece também? Eu acho que competição, eu acho que é muito válido, só que assim, às vezes a gente acaba perdendo um pouco da essência nossa. Porque às vezes você apresentaria uma dança diferente e você quer se enquadrar ali num modelo que não é, às vezes, a minha verdade, né? E tá tudo bem, né? Então eu acho que você ser fiel um pouco à sua verdade também é algo libertador. Por isso que acho que os festivais chamam mais a atenção das pessoas, porque você realmente está ali para apresentar a sua arte. Não tem ninguém ali te julgando, você ser você mesmo. Aproveitando, Chara, explique para nós o seu nome. Gente, é uma história assim que vocês vão rir muito. É por isso que eu falo, né? Quem acredita nessas coisas de vidas passadas. Gente, eu era criança, eu gostava muito assim de balé, eu queria dançar de alguma forma, mas eu sempre tive algo com o Oriente Médio que não é, assim, eu não tenho explicação para isso. Aí eu era criança, gente, e assim, Ariel Sharon. Vocês conhecem Ariel Sharon? Que era o primeiro-ministro de Israel. Terrível, né? Só que eu era criança, na verdade, gente. Depois o Ben Gurion, aquela... eu assistia ao jornal e eu ouvia falar de Ariel Sharon. Eu não sabia nem o que era Ariel Sharon, mas eu ouvia falar esse nome.
E aí um dia, gente, aí a confusão piora. Um dia eu olhei no jornal e estava passando Yasser Arafat, com aquele negocinho na cabeça. E eu olhei assim, ó, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, nossa, é o Ariel Sharon. Mas não era. Depois de adulta que eu fui descobrir que aquilo era o Yasser Arafat. Né? Não sei qual dos dois era pior ali, né? Só que eu fiquei com esse Ariel Sharon na minha cabeça. Quando eu comecei a dançar, hoje em dia tá rindo. Da loucura, né? Da loucura da pessoa. Da loucura da pessoa. Aí, quando eu comecei a dançar, hoje em dia não tem muito mais isso. A gente fazia igual o batizado da capoeira. Quem já fez capoeira sabe que se ganha um nome de batismo. Quando eu comecei a dançar, também era assim. A gente ganhava um nome de batismo. Eu ganhei um nome de batismo, gente, que eu não gostei dele. Eu tinha o Ariel Sharon na minha cabeça. Só que eu pensava assim, se eu colocar Ariel Sharon, vai ficar no mínimo, assim, estranho. Aí eu pensei assim, não, vai ser Sharon o sobrenome. Aí, a primeira bailarina do Brasil, ela se chamava Sherazade, que foi quem trouxe realmente a dança para o Brasil. E aí eu não queria, assim, pegar o nome dela, Sherazade, até porque também tem uma alusão aí, a Sherazade das Mil e Uma Noites. Das Mil e Uma Noites. Isso. Né? Claro. Então, um dia, vendo uma revista, eu vi a versão persa de Sherazade, que é Shahrazad, tá? Que a tradução é algo como princesa. Então eu falei, olá, pronto. Shahrazad El Sharon. Esse El é como se fosse assim, da Silva, sabe? Dos Santos. Então, Shahrazad El Sharon. E assim é a história do meu nome. E a Rafa não vai ter um nome de... Não tem um nome artístico. Nome artístico. Não, só Rafaela Pavão mesmo. Não tem muito isso. Já é um nome de peso, né? Mas não tem muito isso, acho que no mundo do Não faz pole. parte no pole. Não. Tem algumas pessoas que às vezes têm um nome, assim, que gostam de ser chamadas, mas não... Exótico. Mas não é algo comum também de ter. É algo mais da pessoa, tipo, como artista eu quero ser chamada dessa forma. Mas é que tem uma coisa também com o nome árabe, que é assim, ó. A gente pensa, principalmente quando a gente vai fazer uma apresentação profissional, que a gente, assim, ó, essa coisa do Oriente é uma coisa meio lúdica, meio... Então, é como se você entrasse num personagem, né? Então, meu nome é Patrícia. A Patrícia vendedora da Eletrocenter não é aquele personagem, né? A gente tem que dar a impressão que eu acordo cheia de pedraria, com aquele véu nos olhos, com a espada na cabeça. O seu personagem, né? Então, quando eu comecei a dançar, a gente tinha muito isso, de separar a pessoa física dessa pessoa que dança, né? A pessoa que dança, ela não tem problema, ela não tem a unha quebrada, ela é um ser etéreo, né? Tanto que a gente tem até algumas éticas aí, sabe? Algumas coisas, por exemplo, quando a gente dança, a gente não senta com convidados na mesa para comer junto, muito menos sentar com a sua roupa. Você não se mistura, sabe? É como se você não fosse um ser daqui. Então é meio que isso também, sabe? É um pouco de mística, sim, né? Sim. Introduzir aquele mistério que faz parte do personagem, sim, né? Sim. Entendi. E aí também a gente evita, porque assim, é inevitável. Algumas pessoas, assim, você dá margem também para algumas coisas, porque quando a gente dança na noite é algo bem complicado. Você tem que colocar um limite até onde as pessoas podem chegar até você, né? Então, quando você cria essa barreira, as pessoas também não chegam muito em você, sabe? De uma forma invasiva. Às vezes perguntam, as mulheres às vezes vêm perguntar. As crianças amam. Eu falo que o feedback das crianças, gente, é o melhor, porque a criança ela não vê maldade. Quando elas acham que são princesas, ela fala, a princesa, com quase 50 anos, a princesa, sabe? Então, assim, eles vêm da forma mais bonita e pura. Então, assim, não vê a maldade, o sensualismo, né? É uma coisa bem
bem legal. Demais. Eu queria saber, já estamos chegando nos finalmente aqui, né? Pode ir. Eu queria saber de uma coisa assim, o que aconteceu, isso vai primeiro para a Rafa, algum mico, já aconteceu alguma situação esquisita, fora do normal, que você fala assim, o que aconteceu comigo que eu não devia estar aqui, ou que esse mico que eu estou pagando, ou ainda não teve essa questão assim com você, algum BO, alguma coisa que não devia ter acontecido? Então, eu acho que assim, mico mesmo, em alguma apresentação, nunca chegou a acontecer. Óbvio que nenhuma apresentação é perfeita. Então, assim, às vezes você tá dançando, a roupa enrosca no salto e você tenta ali disfarçar, tentando tirar. Ou às vezes o palco é meio, não tá 100% nivelado, a gente quase tropeça, quase cai. Quase bate o salto na cara da É verdade. No festival de inverno. Eu tava fazendo, né, as coisas em cima do pole e aí tava a Chara com o restante das alunas ao redor. E aí eu fui fazer um movimento, eu fui abrir as pernas, eu dei o salto com tudo na cabeça da Letícia, um salto de 20 centímetros. Com tudo. Eu olhei pra cara dela, ela só levou a mão na cabeça e continuou, como se nada tivesse acontecido. A coitada, depois no dia seguinte com um galo gigantesco. Mas eu acho que assim, mais situações dessa forma. Mas a gente pode dizer que, dá pra contar como que é quase um orangotango, né? Não, verdade. a gente só finge ali pra plateia, não aconteceu nada, só a gente ficou sabendo. É assim, nós quatro estamos Só. rindo, tá bom? Dessa situação, Sim, tá? sim. Ela dá uma... Nossa, Mas eu imagino a situação, né? O público não percebeu, não percebeu. A gente finge que nada aconteceu. Na hora você olha com o olho meio arregalado, mas continua ali no personagem. Só depois que sai você fica, desculpa, meu Deus, tá tudo bem. E com a Charazade? Bom, em 23 anos você imagina já que quase tudo já aconteceu, gente. Algumas mais engraçadas, umas mais trágicas. Já na minha primeira apresentação, gente, isso, quando eu comecei, primeira vez que eu subi num palco, o meu véu, ele enroscou no cenário e quando eu puxei o véu já veio um pedaço do cenário. Nossa. Isso na minha primeira apresentação, tá? Eu já comecei muito bem. A partir daquele dia eu falei assim, tá, então é isso, né? É sobre isso, né? Eu vou ter que saber lidar com esse tipo de situação. Então já aconteceu de eu cair no palco, aí você cai e você finge que você está fazendo um movimento. Teve uma vez que incorpora na coreografia. Teve uma vez que eu fui dançar com as minhas alunas e eu errei a coreografia inteira porque eu esqueci. Só que é o que eu falo do personagem. Quando eu desci, o marido da minha amiga falou assim, eu vi vocês errando. Tipo, eu errei e todo mundo achou que as alunas tinham errado. Então, assim, essas coisas. E até coisas, assim, bem piores, do tipo, eu chegar pra dançar e ser uma roubada. Por exemplo, fui contratada pra dançar, hoje em dia eu tomo muito mais cuidado com isso, chegar pra dançar e não sei exatamente o que foi combinado. Por exemplo... Explorando Sim, era um aniversário, só que quando eu cheguei lá, era um aniversário somente com os homens, convites para fazer programas, pode falar aqui, né, isso, né? A pessoa, você tá dançando num lugar e é muito, eu acho assim, muito estranho. O estereótipo machista. Um estereótipo machista e totalmente deturpado, né, da bailarina de dança do ventre. Até esses dias eu vi um post falando sobre isso, que por que a dança do ventre, ela tem essa sensualidade, né? E estavam falando que foi uma das danças que não foi lapidada pelos europeus. É uma dança, digamos, considerada um pouco assim, um pouco chula, um pouco sem classe, da classe mais baixa. Então, assim, ficou estereotipada, né, com essa coisa, né? Entendi. Então, situações assim, e sem contar que às vezes a gente vai dançar num restaurante
que a mulher começa a brigar com o marido na cara da gente. Acontece muito isso, Nossa, né? Do mas... mesmo jeito que as pessoas elogiam, acontece isso. E já aconteceu, por exemplo, de eu estar dançando e abrir o sutiã. E aí você tem que disfarçar e continuar dançando, a roupa abriu. Enfim, N coisas, gente, que acontece. Mas com o pole dance não dá para dançar num restaurante, né? Enquanto as pessoas... Assim, a gente tem... Ficaria esquisito, não sei. Tem um bar em Campinas que tem uma barra que é no balcão e vai até o teto. E aí de vez em quando tem algumas apresentações, só que não enquanto as pessoas estão circulando. Então o pessoal, eles faz uma barreira, os seguranças, pra daí dançar e aí depois terminou, volta ao normal pra evitar isso. Tanto, né, de bater nas outras pessoas, igual eu fiz, ou também das pessoas irem, tocarem e tudo mais. Mas até tem o Love Cabaré em São Paulo, que é um local que também é só de performance. Então lá é um espaço em que tem performances de pole dance, de circo, de burlesco, canto, e é um lugar para você realmente ver, né, tudo isso, e você pode jantar. É que as pessoas já vão sabendo também, que vão né, ter que é isso daí. Exatamente. Então assim, mas em um restaurante é mais difícil, né, realmente assim, é mais locais específicos, ou às vezes um bar, um local mais descontraído do que realmente um restaurante. E a dança do ventre também tem a questão que nem lá no Oriente é comum eles oferecerem dinheiro para bailarina, né? Aqui, gente, o pessoal oferece R$2 e quer enfiar no sutiã ainda, sabe? Umas coisas assim. Então, que você percebe que é só para tentar te tocar de alguma forma, né? É complicado. Né? Muito. Vamos. O que faltou, né? Rafa, então vamos lá. O que faltou a gente perguntar pra você que você gostaria de falar? Tipo assim, carnaval em Águas de Lindóia, alguma coisa assim. Algo que você gostaria de falar e que nós não perguntamos, que você acha importante. Eu acho que não. Eu acho que, no geral, né, foi tudo isso que a gente falou de realmente o quanto o pole dance é gigante, né? Mesmo com o preconceito, a gente tenta tá sempre quebrando essas barreiras, né? Eu espero que a gente esteja ajudando. Com certeza, não A ideia é essa. Imagina, Amparo, quando que vocês imaginaram que ia ter uma apresentação aberta ao público? Exatamente, de pole dance. De pole dance, gente. Exato. E até mesmo, né, a Chara sempre participa dos festivais de inverno e sempre convida a gente pra dançar também lá. Na praça, né? Porque as pessoas têm que conhecer, gente. As pessoas julgam, mas elas não conhecem, né? Exatamente. E que nem toda vez que a gente vai se apresentar na praça, que é um evento aberto, óbvio que a gente não vai levar um negócio extremamente sensual, porque pode estar uma criança ali assistindo e tudo mais. Então a gente tenta levar o pole de uma forma, obviamente, não tão sensual, mas para mostrar o quanto ele é grande e tudo que é capaz de fazer. Sim. Tá certo. Não faltou perguntar nada para você, Chara, que a gente esqueceu ou que você gostaria de responder. Bom, eu acho que é assim, né? Falando, né, das nossas artes, a gente ficaria aqui a noite inteira e sugeriam assuntos, né? Mas eu acho que é mais isso, né, gente? Acho que o meu intuito, quanto da Rafa, é poder, assim, propagar a arte de uma forma bonita, limpa, que traga benefícios, né? Que traga bem-estar, que a pessoa se sinta bem, né? E uma coisa, assim, que eu posso dizer é que a vida nunca mais é a mesma após você ter um contato com uma arte dessas. Sim. Eu acho que uma coisa realmente importante de falar é que as mulheres é muito difícil continuarem com hobbies depois de adultas. Sim. Você vê os homens continuam jogando futebol, continuam jogando videogame, mas as mulheres não. É um absurdo ter um hobby ali, fazer algo que gosta. E eu acho que a dança entra nisso, né? Um espaço em que ela possa estar segura
para realmente ter um momento para ela, não pensar em nada mais da vida, porque realmente quando você tá fazendo uma aula de dança, não tem tempo para pensar em boleto, em filho, em nada, você tá concentrado ali em tentar fazer Está os presente, movimentos. né? Exatamente, isso é muito importante. E você sabe que assim, ó, mesmo a questão, que nem a gente trabalha com dança, é um mundo de ego. A gente vai falar que não, ele existe sim, principalmente que nem Todo lugar, quando toda você vai em profissão, competições, que nem a dança do ventre, assim, é um lugar onde cada um quer brilhar mais do que o outro, brilhar literalmente, né? Sim. Então, assim, mas eu acho que até a forma como a gente começa a encarar o envelhecimento é diferente, né? Você vai num evento e você vê pessoas de 80 anos no palco, você fala, então, a vida ela não termina. Quando chega a menopausa, quando você fica velha, a vida não termina. Você só vai mudar. Claro que você não vai mais ter aquele trabalho, às vezes profissional num restaurante, que isso sim é algo finito, mas a magia da dança, o que ela transformou em você, isso nunca vai acabar, né? Perfeito. Maravilha. Eu acredito que é muito importante, principalmente o ponto, né, Edgar, de trazer essa conversa para quebrar principalmente estereótipos. Sim, sim. Com toda certeza. Sim. E acreditamos que trouxemos, então, gentes relevantes e tivemos papos papo muito interessantes. interessante, né? Ou O papo relevante com gente muito interessante. exatamente. Vocês estão bem? Gostaram de ter estado conosco? Nossa, Querem, muito. querem fazer mais algum outro comentário final, assim? Só agradecer esse espaço maravilhoso que vocês deram para nós, né? Que é muito bom, assim, a gente poder, né, expor, tirar dúvidas, né? A Rafa, assim, com esse trabalho maravilhoso, recente, né? Numa cidade provinciana que é difícil, gente, é difícil, Amparo, é difícil, vocês sabem, né? Então, é um trabalho, assim, de formiguinha, mas que tá dando muito resultado. E uma coisa, assim, que eu acho que a gente tem que pregar mais, e isso sim é empoderamento, a mulher, ela tem muita questão da competição com outras mulheres, isso é um absurdo. A gente tem que, quanto mais, a nossa essência feminina é de acolhimento, e não de, sabe, a mulher briga por causa de homem, né, gente? Então, assim, as mulheres, elas têm que se unir cada vez mais. Isso sim é um empoderamento, porque a nossa força feminina é muito grande. Sim. E realmente agradecer esse convite incrível, porque é muito bom poder falar do nosso trabalho, principalmente porque é um trabalho que não abrange só Amparo. A gente tem muitas alunas da região, então de Pedreira, de Monte Alegre, de Serra Negra, que vem para Amparo só para poder fazer as aulas com a gente. Sim. Então é algo realmente muito importante que atinge muitas pessoas. E tudo que a gente faz com amor é reconhecido de alguma forma. Sim, e certeza. nós que agradecemos a presença de vocês, com toda certeza. Muito bom. A gente ficou Obrigada. muito satisfeito. Espero que a gente não tenha falado muita bobagem aqui com vocês. Imagina, de forma alguma. Eu que o Edgar estávamos lá, né, Edgar, conversando. Porque é um assunto que a gente precisava conduzir de uma maneira mais E respeitosa. que nós aprendemos também, com toda Sim, certeza. sim. Então, Claro. às vezes, né, muitas vezes essa questão do estereótipo, do preconceito e tudo mais, é pela falta de conhecimento. Exatamente. Então, disseminar essas informações e essa conversa é importante para Eu nós acho quebrarmos também que a esses gente tem que paradigmas. tratar algumas coisas com mais naturalidade. Claro. As pessoas, elas colocam uns bloqueios, não pode falar isso, não pode falar aquilo. São coisas naturais, falar de corpo, falar, né, De sensualidade. Sim, de sexualidade, porque é algo assim, que se não fosse isso, a gente não tinha nem nascido, né? Exatamente. Então, assim, é algo muito mais natural, né? E a gente depois começa a praticar essas modalidades, a gente também começa a enxergar as coisas com mais naturalidade. Perfeito. É isso, Fernando? Batemos nosso recorde. É isso. De tempo. Que o assunto Hoje tá o bem sem braço interessante. ficou para trás. Nós fizemos com duas pessoas. Fizemos com duas pessoas, hein? Leva em consideração. É isso aí. Então a gente vai encerrando, né, Fernando? Podemos, meninas? Claro. Podemos encerrar. Palavra Aiada vai ficando por aqui.
hoje conversando com essas moças bonitas e a gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.